O que antes era só especulação, agora virou realidade. Já sabemos qual é o clube brasileiro que está em negociações para trazer Cristiano Ronaldo. Além disso, o Arsenal finalmente liberou o Jorginho para atuar pelo Flamengo de forma definitiva. E tem também um clima tenso no Mengão, por causa do vazamento constante de informações internas, algo que está mexendo bastante com o ambiente do time. Começando pelo Flamengo, o clube que sempre traz novidades quentes, principalmente quando o assunto é reforço e organização. A notícia do Jorginho já vinha circulando há algum tempo, mas só agora foi oficializada. O Arsenal liberou o meio-campista para jogar o Mundial de Clubes pelo Flamengo. O contrato de Jorginho com o clube inglês vai até o final de junho e o Arsenal teve que autorizar sua liberação um mês antes, justamente para ele se integrar ao elenco rubro-negro e estar pronto para a estreia na competição marcada para o dia 16 de junho. Ele deve desembarcar no Rio entre os dias 5 e 6 de junho, começando a treinar logo depois para estar em forma para o desafio. Porém, nem tudo são flores no Flamengo. Um problema sério vem incomodando a diretoria e a comissão técnica. O vazamento de informações importantes, como escalações e substituições, tem atrapalhado a preparação do time. Desde a chegada do diretor José Botto, a promessa era de um controle maior sobre essas informações, com uma gestão mais profissional e segura, mas nos últimos tempos isso voltou a ser um problema. O próprio técnico Felipe Luiz admitiu que isso o incomoda muito, pois prejudica o foco da equipe. A busca por quem estaria repassando essas informações virou uma caça ao X9, mas não é fácil descobrir a origem dos vazamentos que podem partir tanto de jogadores quanto de membros da comissão técnica. Com jogos decisivos pela frente, como as oitavas de final da Libertadores e as disputas acirradas no Campeonato Brasileiro, manter o sigilo se tornou prioridade absoluta para o clube. Mudando o foco para o futebol brasileiro como um todo, os clubes estão demonstrando um descontentamento claro com a atual gestão da Confederação Brasileira de Futebol. Em uma nota oficial, eles fizeram exigências importantes para que o futebol nacional avance de forma mais transparente e profissional. Entre os pedidos está a mudança no processo eleitoral, pois os clubes se sentem sem voz na escolha dos dirigentes que acabam sendo decididos pelas federações estaduais. Também cobram a profissionalização da arbitragem com árbitros dedicados exclusivamente às séries A e B, além de investimentos constantes em treinamentos. Outro ponto fundamental é o reconhecimento da propriedade comercial das séries A e B pelos próprios clubes, além de regras claras de fair play financeiro e maior apoio financeiro para as divisões inferiores e o futebol feminino. A eleição para a presidência da CBF está marcada para o dia 25 de maio e todos ficam atentos para saber se essas mudanças realmente vão se concretizar. E voltando para uma das maiores estrelas do futebol mundial, Cristiano Ronaldo, a especulação sobre sua chegada ao Brasil ganhou força nesta semana. Segundo uma publicação do jornal Marca o Craque Português, está em conversas com um clube brasileiro para disputar o Mundial de Clubes. A primeira equipe a negar qualquer interesse foi o Palmeiras, descartando assim uma das possibilidades. Sobram então Fluminense, Flamengo e Botafogo. No entanto, a informação mais recente é de que o Botafogo, por meio do empresário John Textor, está realmente negociando com Cristiano Ronaldo. O objetivo é contar com o craque para a competição internacional que deve ocorrer em junho. Cristiano, que está prestes a completar 40 anos, ainda tem qualidade para jogar em alto nível, apesar da idade avançada para o padrão dos atletas. É claro que a torcida do Flamengo sonha em vê-lo vestindo a camisa rubro-negra, mas por enquanto as conversas oficiais estão mesmo com o Botafogo. Com essa movimentação toda, fica claro que o futebol brasileiro está em um momento de grandes expectativas e mudanças, tanto dentro de campo, com contratações e desafios, quanto fora na gestão e organização dos clubes e da própria CBF. Falando um pouco mais sobre essa movimentação do Botafogo para tentar trazer Cristiano Ronaldo, é importante entender o impacto que isso poderia causar não só para o clube, mas para todo o futebol brasileiro.
Afinal, o craque português é uma das maiores referências do esporte mundial e tê-lo disputando uma competição tão importante quanto o Mundial de Clubes vestindo a camisa de um time brasileiro seria algo quase surreal para os torcedores daqui. Mais do que uma simples contratação, seria um marco histórico capaz de chamar a atenção da mídia global, aumentar exponencialmente o interesse internacional pelo futebol brasileiro e, claro, gerar uma visibilidade gigantesca para o próprio Botafogo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso olhar com cautela para essa negociação. Cristiano Ronaldo já está com quase 40 anos e, apesar de sua qualidade técnica e experiência inquestionáveis, a idade começa a pesar. O ritmo do futebol brasileiro, a intensidade das competições e o desgaste físico não são para qualquer um. No entanto, ele sempre foi um atleta exemplar disciplinado, que cuida muito bem do corpo e da mente, o que pode ser um diferencial importante para que ele consiga render ainda em alto nível por aqui. Além disso, sua chegada poderia trazer não apenas gols, mas uma aura de liderança e inspiração para os jovens jogadores do clube, algo que dificilmente se compra ou se contrata no mercado. Se pensarmos no Flamengo Clube, que também surgiu, como uma possível opção para o português, fica evidente que o time tem uma estrutura muito sólida, com um elenco qualificado e um projeto bem definido. A chegada de uma estrela como Cristiano poderia elevar ainda mais o patamar do Flamengo, mas também geraria uma expectativa muito grande, pressão enorme sobre o jogador e sobre a equipe. Seria um desafio não só para o atleta, mas para todo o grupo que precisaria se ajustar rapidamente para encaixar um jogador de tantas características e tanta experiência. O Flamengo, por sua vez, já vem mostrando que sabe como lidar com grandes nomes e já tem seu foco muito bem voltado para a competição do Mundial, com a confirmação da chegada do Jorginho, um meio-campista que tem tudo para agregar muito ao time, principalmente na organização e na construção das jogadas. Sobre o Jorginho, é interessante destacar que a liberação do Arsenal para que ele jogue pelo Flamengo no Mundial é um indicativo claro da confiança que o clube inglês tem no profissionalismo do atleta. Ele vai chegar alguns dias antes da estreia, o que permitirá que ele conheça melhor o grupo, o estilo de jogo do técnico e se adapte ao ritmo do futebol brasileiro, que tem suas particularidades. O Flamengo sabe que não pode vacilar no Mundial de Clubes e trazer um jogador com experiência em grandes competições internacionais só aumenta as chances de sucesso. O torneio será uma verdadeira vitrine e o Mengão sabe que tem que mostrar a força do futebol brasileiro diante de times campeões de outros continentes. Voltando à questão dos vazamentos dentro do Flamengo, esse problema tem sido um ponto crítico que não pode ser ignorado. O futebol moderno exige o máximo de sigilo e estratégia, especialmente em momentos decisivos da temporada. Ter informações internas divulgadas antes da hora é uma forma de dar vantagem para o adversário e acabar atrapalhando o trabalho da comissão técnica e dos jogadores. A direção do Flamengo está buscando maneiras de identificar onde estão esses vazamentos, mas a tarefa não é fácil porque pode envolver não apenas pessoas do clube, mas até mesmo questões de segurança digital e acesso às informações. A preocupação maior é com as escalações e as alterações táticas, que são parte fundamental do jogo e do planejamento para cada partida. É curioso notar que, apesar de toda a tecnologia e os avanços na gestão do futebol, problemas como o vazamento de informações ainda persistem em clubes de grande porte, mostrando que o fator humano ainda tem um peso enorme dentro do ambiente esportivo. Esse tipo de situação cria um clima de desconfiança que pode prejudicar a harmonia do elenco e a relação entre jogadores, comissão técnica e diretoria. Para um clube que busca voos altos, manter a união e o foco é essencial. E por isso todos esperam que medidas eficazes sejam tomadas para controlar esse problema. Afinal, a temporada ainda está longe de acabar e jogos importantes na Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro vão exigir máxima concentração. No cenário mais amplo do futebol brasileiro, a insatisfação dos clubes com a Confederação Brasileira de Futebol CBF também merece atenção. A gestão da entidade tem sido alvo de críticas por falta de transparência, processos eleitorais questionáveis e uma administração que, para muitos, não acompanha a modernização necessária para o esporte no país.
A nota emitida pelos clubes demonstra que existe uma mobilização crescente para exigir mudanças urgentes que vão desde a profissionalização da arbitragem até a revisão do calendário das competições, além de uma maior participação dos clubes nas decisões da entidade. Esses pedidos refletem o desejo de que o futebol brasileiro possa se tornar mais competitivo, organizado e justo, tanto para os times grandes quanto para as divisões inferiores e o futebol feminino, que também carecem de maior investimento e atenção. A eleição marcada para o fim de maio será decisiva para definir os rumos da CBF e do futebol nacional. Muitos esperam que o novo presidente tenha uma visão moderna e esteja disposto a implementar as reformas necessárias para colocar o futebol brasileiro em um patamar mais elevado. O que se vê até agora é um cenário bastante turbulento, com disputas políticas intensas e resistência a algumas mudanças, mas a pressão dos clubes e da opinião pública pode fazer a diferença. Afinal, o futebol é o esporte mais popular do país e tem uma importância cultural e econômica gigantesca e merece uma gestão à altura dessa responsabilidade. Enquanto isso, a torcida brasileira aguarda ansiosa para ver como essas mudanças e negociações vão impactar as competições que estão por vir. A chegada de jogadores de destaque internacional como Jorginho e quem sabe Cristiano Ronaldo pode transformar completamente o ambiente do futebol nacional, trazendo novas expectativas e renovando o interesse dos fãs. Mas também é fundamental que as questões internas sejam resolvidas para que o foco volte a ser totalmente o desempenho dentro de campo, onde a paixão e a emoção acontecem de verdade. Não dá para esquecer também da importância das competições nacionais que estão em momentos decisivos e prometem ser espetaculares. A Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro têm times muito competitivos que vão brigar até o fim pelo título. O Flamengo, por exemplo, está nessa briga com tudo buscando manter a hegemonia e conquistar mais troféus para a sua história. O Botafogo, por sua vez, mostra um projeto ambicioso que tem atraído investimentos e tenta se firmar como uma força no futebol nacional. A entrada de figuras como John Textor, investidor do clube, tem trazido um fôlego novo e uma perspectiva diferente para o futuro do time carioca que quer voltar a brilhar e se destacar. A expectativa para o Mundial de Clubes é enorme, especialmente porque essa competição reúne os campeões dos principais continentes, proporcionando confrontos de altíssimo nível. O Flamengo vai representar o futebol brasileiro com uma equipe forte e reforçada e muito motivada, contando com jogadores experientes e jovens talentos que querem mostrar seu valor. A chegada de Jorginho é um exemplo disso, pois ele traz um estilo de jogo europeu que pode acrescentar bastante na organização do meio-campo rubro-negro. Se conseguir manter o foco e evitar os problemas internos, o Flamengo tem boas chances de fazer uma bela campanha e quem sabe chegar à final para lutar pelo título. Enquanto a bola rola, a gestão dos clubes e das entidades segue sendo um ponto fundamental para o sucesso do futebol. É preciso uma estrutura sólida, transparente e que saiba lidar com os desafios do esporte moderno, desde a formação dos atletas até a comercialização dos direitos e o relacionamento com a torcida. O Brasil tem um enorme potencial tanto dentro quanto fora de campo e só depende de vontade política, planejamento e profissionalismo para voltar a ser protagonista absoluto no cenário mundial. Por fim, vale destacar que a movimentação em torno de Cristiano Ronaldo é um indicativo claro do quanto o futebol brasileiro ainda tem força para atrair grandes nomes do esporte mundial. Mesmo com todos os desafios que enfrentamos, nosso país continua sendo uma vitrine importante e a possibilidade de contar com um dos maiores jogadores da história, mesmo que por um curto período, é um sinal positivo de que estamos no caminho certo para retomar o protagonismo e a relevância que sempre tivemos no futebol global. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central. Rubro-negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força e acendido a torcida rubro-negra. Ângel Di Maria estaria prestes a assinar com o Flamengo para disputar o Super Mundial. A possível contratação do experiente meia argentino
Conhecido por sua habilidade, velocidade e visão de jogo, movimenta o mercado e desperta grandes expectativas na nação flamenguista, ávida por mais um título de expressão internacional. Di Maria, que brilhou em grandes clubes da Europa, como Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain, traz consigo uma bagagem de conquistas e atuações decisivas em finais. Sua experiência em competições de alto nível é vista como um diferencial que pode elevar ainda mais o padrão do elenco do Flamengo, que já conta com nomes de peso e uma torcida apaixonada que empurra o time em busca da glória. A chegada de um jogador desse calibre não só aumentaria o potencial técnico do time, mas também serviria como um importante estímulo para os demais atletas, além de atrair ainda mais atenção da mídia e dos patrocinadores. O Super Mundial, competição que reúne os campeões dos principais torneios intercontinentais, é uma vitrine mundial. E o Flamengo tem ambições claras de se firmar como protagonista nessa disputa. Com Di Maria, a equipe carioca poderia contar com um atleta versátil, capaz de atuar tanto pelo meio quanto pelas pontas, além de ser um especialista em jogadas de bola parada, fundamental em partidas equilibradas. A experiência do argentino, em momentos decisivos, pode ser crucial para o Flamengo superar adversários tradicionais e garantir um título inédito. No entanto, como se trata de um rumor, ainda não há confirmação oficial por parte do clube ou do jogador. Fontes próximas à diretoria indicam que as conversas estão avançadas, mas o desfecho da negociação dependerá de detalhes contratuais e do alinhamento dos interesses esportivos. A torcida, entretanto, já começa a sonhar com a possibilidade de ver Di Maria vestindo o manto rubro-negro, combinando seu talento com o estilo ofensivo e vibrante que o Flamengo apresenta em campo. Além do impacto dentro das quatro linhas, a contratação de Di Maria poderia fortalecer a imagem do Flamengo no cenário internacional, abrindo portas para novas parcerias e reforçando o status do clube como um dos mais competitivos da América do Sul. O argentino, que possui uma legião de fãs espalhados pelo mundo, agregaria valor à marca do Flamengo, ampliando sua projeção global. Enquanto a expectativa cresce, fica o convite para que o torcedor acompanhe de perto os próximos capítulos dessa possível negociação, que promete agitar o futebol brasileiro e dar um brilho extra ao Flamengo na disputa do Super Mundial. Caso o acerto se confirme, será um dos movimentos mais impactantes dos últimos tempos, simbolizando a ambição do clube em buscar conquistas além das fronteiras nacionais e firmar sua hegemonia também no cenário internacional. A história do futebol brasileiro pode ganhar um novo capítulo memorável com a chegada de Ángel Di Maria ao Flamengo. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho pra não perder. Nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!